Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Inspirar, um espaço que trazemos histórias transformadoras, motivadoras e que nos fazem refletir sobre o nosso propósito. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio eu trago convidados que nos fazem ver uma vida melhor, um mundo melhor, enxergar de uma maneira com mais empatia e mais amor e respeito. E é com muita honra, de verdade, que eu trago hoje uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Fátima. Doutora Fátima, é uma honra tê-la aqui comigo. Eu acho que todo mundo é sua fã, que eu também sou sua fã. Meu Deus. Eu queria muito agradecer pelo convite, da senhora ter pegado esse tempinho para estar aqui conosco, viu? Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, né? Então, falar, Lívia, eu agradeço demais o convite, né? Eu acho que de tudo que eu faço na vida, eu acho que está engrossando as fileiras dos que lutam por um mundo mais inclusivo, mais respeitoso e que consiga ter mais respeito pelas diferenças entre as pessoas, que respeite a neurodiversidade. Para mim, talvez seja a coisa mais importante da minha vida. A doutora Fátima, para todo mundo conhece, mas né, a gente tem que falar novamente que ela foi a fundadora e presidente, né, da Casa da Esperança, onde tudo começou, um olhar diferente para as pessoas com TEA e outros tipos de deficiência também, né? Mas especificamente o TEA. E quando eu soube mais da sua história, em saber que a senhora, vou falar a senhora, tá? Que a senhora... Mas pode me chamar de você. que tem esse olhar também para os adultos, isso é muito importante, porque até isso, dentro da gente, tem os próprios preconceitos, né? Sim. E aí eu queria primeiramente pedir para a senhora contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que não tem como contar tudo, porque você fez muita coisa por todos nós e por você também, né? Eu queria que a senhora contasse a sua trajetória até chegar na Casa da Esperança. Bom, eu sou uma mulher nordestina, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho, né? Nasci nos Inhamuns, passei minha infância em Juazeiro do Norte. Vim para Fortaleza com 16 anos de idade para fazer medicina. Eu sou de uma época em que a mortalidade infantil era muito alta. Mamãe perdeu o primeiro filho, né? Meu irmão mais velho, ele morreu aos 6 meses, né? Naquela época de gastroenterite, morriam muitas crianças. Eu me lembro que no Juazeiro a gente ficava de tarde sentada na calçada, como é comum no interior, e ficavam passando aqueles caixõezinhos rosas e azuis. Então, morriam muitas crianças antes de completar um ano de vida. Então, desde cedo, eu tive essa vocação, até porque eu também tive, como eu sou mulher e era então a filha mais velha, eu tive alguns privilégios que não eram concedidos às famílias para as mulheres, né? Então, assim, desde o começo foi muita luta. Eu me lembro quando eu terminei, na época era o ginasial, que hoje é o fundamental. No Juazeiro não tinha curso científico na época, que era o ensino médio para meninas, era só para os homens, porque se achava que as meninas iam ser, no máximo, professoras, né, para fazer alguma profissão ligada assim à maternidade. Então, eu tive que fazer o curso científico no Crato, que era a cidade vizinha. E aos 16 anos vim para cá, graças a Deus passei de primeira para medicina na Universidade Federal de Ceará e sempre apaixonada na época por crianças. Então eu exerci pediatria. Quando eu estava, 8 dias depois da minha formatura, nasceu o meu segundo filho. Né? O primeiro eu não sabia que era autista, o autismo era como se não existisse. Sim. Durante toda a minha faculdade eu nunca vi um único caso de autismo. Uhum. E o Jordano, ele nasceu muito bonzinho. Eu me lembro que a gente estudava muito e entrava colega, saía colega, a gente estudando, e ele não parecia não se incomodar. Eu até pensava, eu sou uma mãe mais madura, meu filho é mais calmo, mas claro que ele já era autista, né? E ninguém sabia, levava em tudo que é psiquiatra, neurologista, ninguém dizia o que ele tinha. Eu só vim descobrir realmente bem mais tarde, né, que ele tinha isso. E na época, uma criança com deficiência, ela já era colocada, por regra, ela ia para a escola especial, né? E isso estava na própria lei de diretrizes e bases, né, que permitia, não existia tal como a gente concebe hoje, que a escola é para todos e todas. Isso, a inclusão. Né? Não existia a palavra inclusão. Nem tinha essa palavra, né? Então, ele foi para a escola especial muito cedo, ele teve que se separar do Alexandre, que é o mais velho, e ir para essa escola.
e era caríssimo. Né? Assim, parece que a gente tinha que pagar uma taxa extra por eles estarem... tudo na nossa vida. E assim, as escolas exigiam que você pagasse mais uma pessoa para ficar com aquela criança, como se estivesse fazendo um enorme favor de estar recebendo aquela pessoa. Mesmo a gente pagando, ainda é um enorme favor. Exatamente, era como se fossem alunos de segunda categoria. E assim foi, até quando ele completou 13 anos. Na época eu era uma pessoa bem mais conhecida em Fortaleza, porque eu tinha sido fundadora e tinha sido a primeira presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Então saía muito na televisão e tal. Então quando aos 13 anos ele foi colocado para fora dessa escola, a professora me disse em julho: Fato, eu sinto muito, em agosto a gente não vai mais poder receber o Jordano. E ainda hoje, a gente sabe, ele vem aqui, as pessoas pensam que pessoas autistas parece que desaparecem do mapa quando completam 10 anos de idade. Todo mundo fala, vamos ajudar as criancinhas autistas, as criancinhas com síndrome de Down, as criancinhas... Bom, as pessoas com ou sem deficiência, se tiverem sorte, elas crescem, né? E elas ficam adultos e elas ficam idosos. E todo mundo precisa de suporte, né? Então, as pessoas com autismo também, elas crescem e os suportes vão mudando. Mesmo os autistas mais leves, que não têm deficiência intelectual ou que não têm dificuldade na fala, elas têm necessidade de terapia, de suportes, né? Para que elas possam, enfim, viver plenamente e possam dar o seu recado ao mundo, né? Então, o Jordano foi expulso dessa escola e eu disse para a diretora, olha, sinto muito, mas ela disse, eu só tenho pena porque em Fortaleza não tem mais nenhum lugar para ele. Eu disse, não tem, mas vai ter. Você vai ouvir falar muito dele, que é a Casa da Esperança. Esse nome me surgiu do nada, porque o chão fugiu dos meus pés, eu não tinha girado tudo, que era o direito do meu filho estudar. Precisava de uma esperança. Precisava. E aí, eu tinha, na época, conseguido com o governo do estado 9 bolsas de subvenção social para essa escola. As mães saíram em solidariedade e essas bolsas foram o nosso capital inicial para a gente criar a casa. Meu Deus. A gente criou e rapidamente ela virou a maior organização brasileira de atenção ao autismo. Como eu já vinha da militância desde o movimento estudantil, movimento de mulheres, na luta contra a ditadura, então a gente já está acostumado a lutar desde sempre, né? A gente foi conseguindo, inclusive, leis a nível nacional para que o SUS pudesse atender. Então, a Casa da Esperança do Ceará foi a primeira organização brasileira a ser credenciada pelo SUS para prestar atenção multidisciplinar a pessoas com autismo. E assim, Lívia, na época eu achava que tinha 2 filhos autistas, hoje eu sei que são todos, né? Inclusive o Alexandre, que a gente pensava que era superdotado, também tem autismo, né? Como a gente chamou hoje, autismo leve, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito inteligente. E graças a Deus, nossa história começou com a exclusão do Jordano e hoje o Alexandre, meu filho mais velho, é o diretor de inclusão no MEC, né? Então, meu Deus. A nossa luta está aí, Nunca continua. Nunca duvide de nós, gente. Não duvide. Não duvide, é isso aí. E assim, hoje a Casa da Esperança já tem 32 anos. A gente sempre passa por dificuldades financeiras, porque na última gestão foi terrível. A cada novo convênio havia uma redução dos custos, né? E a gente sabe que o diagnóstico do autismo tem aumentado muito, né? E isso tem obrigado o setor público, né, a investir, né? Porque a pressão dos autistas, das pessoas com autismo e de suas famílias é grande, né? Para que se criem políticas públicas. Então, no lugar de se destinar mais recursos, eles vão rateando aquele recurso que já existia. A nossa dificuldade financeira é grande, mas a nossa expertise também é grande. A nossa vontade de lutar e garantir direitos para as pessoas com autismo e suas famílias é maior ainda. Então, a gente está aí. Hoje, a gente atende somente pelo Sistema Único de Saúde 1.000 pessoas com autismo, 1.000 pessoas com autismo e suas famílias. Um grande diferencial da casa é que a gente atende também crianças, jovens, adultos e idosos com autismo, né? E isso é uma fala que a gente tem levado para o poder público, para as pessoas saberem que os autistas crescem darem e essa continuam, visibilidade, né? E que a gente atende também todo o espectro, né? Sim. Então, porque o autismo não é uma única condição, são condições muito diferentes. Você pode ter autistas que não falam nenhuma palavra, autistas que se comunicam com pequenas frases, autistas que escrevem livros, que dão palestras. Então, a casa atende todos, inclusive a gente tem o grupo Neurodivergentes, do qual o Sábio fez parte, eu vi ele aqui sendo entrevistado,
Então, no neurodivergente, nós temos médicos, advogados, jornalistas, pessoas que são professores universitários e que todos têm autismo e que precisam de suporte também. A gente sabe que a pessoa com autismo mais leve, é muito grande a incidência de depressão, de transtorno de ansiedade, inclusive entre jovens autistas, a incidência de tentativa de suicídio é 10 vezes maior do que na mesma faixa. Vocês fazem ideia do que eles passam. Claro, você passa uma vida inteira, você é uma pessoa, porque a gente entende a questão da neurodiversidade, eles têm um arcabouço neural diferente, né? Muitos deles podem dar contribuições importantes para suas famílias, para a sociedade. Os principais feitos da humanidade tem autistas. Se você for hoje no Vale do Silício, quem está criando toda essa tecnologia para facilitar a comunicação e a interação social no mundo são autistas. Então é isso, eu sou uma pessoa que está aí na luta pelo respeito às diferenças, pelo respeito à neurodiversidade humana, né? E na luta aí por mais inclusão das pessoas autistas e pessoas também com outras deficiências, né? Nas escolas, no mundo do trabalho, na vida, para que elas possam viver plenamente e, como eu disse anteriormente, dar o seu recado único para o mundo. A senhora, como também é mãe, além de ser a presidente fundadora, também é mãe. E tem esse lado também da família, né? De acolher as famílias, isso é muito importante. Sim, sim. Porque a gente sabe que as discriminações no mundo são muitas, né? Assim, não é só... A gente tem um machismo estrutural, isso aí é verdade. Então, para você ter uma ideia, eu sempre gosto de citar, na Casa da Esperança, nós temos 1.000 famílias atendidas pelo SUS. Mais de 90% dessas famílias são compostas de mulheres e crianças, mãe solo, né? Então, a gente sabe que existe a violência urbana, muitas dessas mães vindas de locais, né, das comunidades, os maridos já foram assassinados, às vezes, nessas comunidades, outros, os maridos foram embora, né, e essas mães são realmente as verdadeiras heroínas. Total. Por estarem na luta para garantir dignidade pelos seus filhos, né? Mas, assim, uma luta, como eu estava falando com você antes da entrevista, é preciso desmistificar o autismo e a questão da deficiência como um todo. Sim. Né? A gente sabe que a luta, o capacitismo, assim como tem o machismo estrutural, existe o racismo, a homofobia, a transfobia, tem o capacitismo. Então, muita gente, quando vê uma pessoa com deficiência, com nanismo, com o tadinho, ai, tão bonitinho, como se fosse uma pessoa, um arremedo de gente. Isso. Né? Então, é preciso combater o capacitismo em todas as suas formas e dar a oportunidade das pessoas que têm deficiência de serem tratados como cidadãs de primeira categoria, né? E muitas vezes isso vem um combo junto, né? Porque o autismo também, a pessoa pode ser autista e preta e sofrer, além do capacitismo, racismo estrutural, autista, mulheres autistas, as mulheres autistas, elas de tanto mascararem um comportamento dito normal, muitas delas desenvolvem cedo transtorno de ansiedade, né? Eu sou psiquiatra e acompanho muito isso. Então, a necessidade do suporte para pessoas adultas é exatamente isso, para reduzir o índice de suicídio, para reduzir os índices também, tratar quando já está instalados, quadros de ansiedade, quadro de depressão e outros problemas que vêm juntos, porque a gente compartilha aquela visão social da deficiência. Porque antes a gente só tinha um modelo médico, no qual a pessoa com deficiência é uma pessoa que tinha uma lesão, que tinha um defeito, entre aspas, e que não era exatamente o que se chama de normal. Muita gente com nanismo acha que a gente precisa de nada. Pronto. É assim, não, mas tu precisa de atendimento. Eu digo, muito. Eu tenho uma amiga minha, a Celiane, que é do grupo Neurodivergentes, uma advogada, uma pessoa fantástica. Ela diz: todo mundo precisa de suporte. A ausência de suporte é abandono. Exato. Né? Então, todo mundo precisa. Sozinhos nós não vivemos, né? Verdade, a gente precisa ajudar uns aos outros. Então é isso. É muito importante garantir a inclusão. Eu digo sempre, combater o capacitismo em todas as suas formas. E ver, os autistas são anjinhos azuis. Não são anjinhos azuis, são pessoas humanas
plenas de direito, que precisam de apoio e de respeito, não de pena, né? Ninguém está precisando de peninha de ninguém, até porque a vida é difícil para todos nós, né? E eles precisam de inclusão. Aquela coisa, antigamente você vê, é nazismo, capacitismo é uma forma de nazismo. O próprio Asperger, que deu o nome a essa forma mais leve de autismo, ele mandava as crianças autistas para a câmara de gás para serem assassinadas nos hospitais e na Viena nazista. Parece que todo mundo esqueceu isso, é incrível. Todo mundo esqueceu isso. Então, hoje, o que a gente sabe? O nazismo, o fascismo, eles acham que eram formas indignas de se viver, como eles estavam em busca, assim como eles mataram negros, né, homossexuais, também assassinavam autistas. Então, é importante saber que toda vida é digna, toda vida merece, toda vida importa. E o combate a isso é que vai o capacitismo dentro das escolas, né, que muitas vezes as escolas aceitam porque é lei, mas muitas vezes a criança fica só rodando, não há um investimento ainda. Não tem integração, como não a tem Alane integração. falou. Eu vejo todo dia crianças que eu considero às vezes muito inteligentes e que às vezes tem dispraxia motora e as professoras insistindo que a criança tem que fazer caligrafia. Hoje em dia todo mundo pode se comunicar digitando no tablet, então é preciso garantir acessibilidade, novas formas de aprender e ensinar para que essas pessoas possam participar do conhecimento do seu tempo, né, e possam aprender, né? Tem crianças que não falam. Eu vi um médico muito famoso dando uma entrevista ontem, dizendo: a criança autista que não fala é porque tem retardo mental. Primeiro que é um termo que nem se usa, desconhecendo dói que... Dói na alma. Dói. Muitas vezes a criança não fala porque ela tem uma dispraxia, uma apraxia de fala, e ela precisa de quê? De comunicações alternativas, de comunicações aumentativas, para que elas possam expressar o que sente e compreender e participar da cultura do mundo onde ela vive. Então, há muito que avançar, né, para que a gente possa garantir uma inclusão de fato para as pessoas autistas e para as suas famílias. A gente fala, uma pessoa com deficiência em geral, a senhora falou, né, sobre o capacitismo, e meu pai, que anda muito comigo assim, né, e minha mãe também, aí quando eu tô em algum lugar, a pessoa olha pra ele e vê eu conversando com ele normal, aí fica achando estranho, né? Tipo, ela fala tão bem, né? Aí fala assim, como ela é linda, né? Já aquela coisa, coitadinha, né? Sim. A coitada da Holândia. Bichinha. Aí eu tenho raiva quando começa com esse coitadinho. Meu pai começa, ela dirige, ela trabalha, advogada, ela já até divorciada é. Meu pai precisa falar não, deixa. Mas ele fica, ele não gosta. Mas é assim mesmo. É assim. Aí eu digo, pai, tá bom, deixa, ela já entendeu que eu sou, que eu posso fazer tudo. A entrevista anterior foi com a Alane e com o Sávio, né? E a gente falou isso, que parece que a gente precisa ficar só aqui. A gente não tem lazer, não trabalha, não precisa viver. A gente só aqui tá bom, já é o suficiente, não é. A gente tem direito a ir e vir e fazer o que a gente quiser. E quando fala em sexo, então fica todo mundo doido. Meu Deus do céu. Meu Deus, o bichinho, não sei o quê. Não faz. Eu vejo muitas vezes o pessoal buscando curatela, querendo destituir dos direitos. Eu digo sempre, olha, você tem que saber o que é que você está fazendo e se isso é certo. Depois essa moça vai querer namorar, aí o namorado vai ser acusado de abuso de incapaz, ou o rapaz, né? Então é importante saber que pessoas com deficiência não são anjos. Isso. Né? E até quando eu falo por experiência própria, quando a gente se relaciona com alguém, a família diz, meu Deus, ele é muito bom. Tem isso. Meu Deus, como ele é legal, né? Só como vai ter ele na sua vida. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus que é um achado. É um achado. É porque ele é bom demais. Não é porque eu sou bonita, atraente, não. É porque ele é muito bom. É muito bom. É bondade. É tanta coisa que a gente luta pelo capacitismo que vocês não fazem ideia do que a gente passa. É verdade. Eu vejo muitas vezes a pessoa dizendo que, assim, chega lá em casa, vê o Jordano, que é o que precisa de mais suporte, né? Que foi que deu início a essa jornada toda. Aí a senhora é uma santa. Eu disse, como é que é santa? Porque você convive com seus filhos? Não é um mínimo se você resolve ser mãe, né? Isso. Você não tem uma maquininha que você não vai escolher como é que é aquele filho. Eu teria preocupação de ter um filho corrupto, de ter um filho, né, um estuprador, um assassino, mas ter um filho autista, vários filhos autistas. Eu vou para as festas, assim, aí
falam parabéns. Eu digo, eu tô vivendo. É verdade, é verdade. Mas o capacitismo, agora, né, eu já estou começando a sentir o etarismo, né? O etarismo também, minha mãe é uma mulher muito inteligente, ela tem 92 anos, né? E é o mesmo preconceito. Ela disse, minha filha, um dia desse eu fui no oftalmologista, isso ela estava com menos de 90 ainda, uns 89 anos. Aí ele examinou meus olhos muito bem, foi delicado. Bote aqui o seu olhinho aqui, bote a sua mãozinha aqui, tudo no diminutivo, né? Quando você vai ficando. Comigo que fazem mesmo. Aí ela disse, quando terminou, o médico olhou para minha filha, minha irmã, que foi com ela, disse, olha, você vai comprar esse colíriozinho aqui, vai pegar 3 gotinhas em cada olhinho dela, depois de 15 dias você traz ela aqui. Mamãe disse, parecia que eu era uma porta ou uma cadeira. Ele não olhou nem para mim. Quando terminou, disse, doutor, por favor, o senhor olha aqui. Eu achei muito bonito. Ela disse, olha, eu sou uma mulher, eu sou trabalhadora, eu ganho meu salário, eu compro meus remédios, eu que ajudo a minha filha. Então, eu não tenho olhinho nem mãozinha, tenho olho e mão. Mas então, o isso. senhor para de ter preconceito e de infantilizar os idosos, porque a gente não vira criancinha, exatamente. Não. Aí eu ri que eu fui fazer um exame de mama há pouco tempo, ela me disse, bote seu bracinho aqui, eu digo, já começou. Comigo também é igual. Então, a pessoa, nós temos que combater isso todos os dias, porque a vida é curta, a vida é preciosa e as pessoas reduzem isso a um tempo muito curto, né? Assim, no máximo até os 30 anos, depois ficou velho. E você pode ver que não é só na escola. Aí você tem que ser branco, alto, né? Rico, magro. Para ser valorizado. Para ser valorizado. Depois, fora isso, você é um ser menor, os corpos são desvalorizados. É terrível, e você vê que a gente tem que lutar pela inclusão, contra o capacitismo, na área da saúde. Sim. Entendeu? Como você mesmo falou. Eu também passo muito por isso. Além de o tratamento, eles não saberem como lidar com a gente, ainda tem a forma estrutural do lugar. Então, quando a gente fala de capacitismo, fala de inclusão, gente, são várias vertentes que ninguém faz a mínima ideia. Quando o pessoal fala de inclusão, pessoa com deficiência, ela pensa logo na cadeira de rodas uma rampa. Não é isso, não. É muito mais. É de como comunicar, de como falar, como tratar. Os nossos direitos de mercado de trabalho. Quando a gente vai procurar, por exemplo, emprego, só olham pela cota, não pelo que a gente é. Sim. Não é verdade? E geralmente essas cotas são em empregos com mais baixa remuneração, né? E um dia você procura ser deficiente para emprego, vira uma farmácia, e o que é isso? Meu Deus! Aí, é uma atração. É uma luta muito grande que a gente tem que ter. Felizmente, nós temos pessoas como você, né? E como tantos outros ativistas, o meu filho, meus filhos, que estão aí, enfim. É preciso realmente que a gente queira. Na verdade, a luta contra o capacitismo é uma luta por transformações muito radicais na sociedade, né, para que a gente possa valorizar todos os tipos de corpos, todos os tipos de cérebro, né, porque as pessoas são discriminadas porque tão gordas, ou porque, enfim, ou porque tem baixa estatura, ou porque, enfim, porque envelhecem, né, e aí, enfim, vão perdendo posto de trabalho. É uma luta realmente porque, como eu disse, a vida é tão preciosa, tão curta, e nós temos que valorizar todas as vidas importam, todas as vidas são inerente à existência do ser humano, a dignidade, o respeito, né, independente da cor da pele, da idade, da estatura, dos quilos a mais ou a menos. Ser diferente é normal, é a regra. Se Deus, eu que acredito nele, né? Eu também. Que é tão sabido, ele quisesse que todos fôssemos iguais, na aparência ele tinha feito isso, e não tinha, você vê que você vai numa floresta, as árvores, as flores são diversas, assim como nós também. Então, vamos lutar para que um dia essa humanidade se encontre, se entenda e enxergue cada um de nós, né? A todos e a cada um de nós. A gente tem um quadro aqui no programa que se chama Virada de Chave. Qual foi esse momento de virada de chave que você teve na sua vida, que você acha que teve um grande impacto na sua história? Eu acho que o primeiro foi a história do Jordano ser excluído. A virada de chave na minha vida foi porque eu digo sempre, apesar de ser uma mulher nordestina,
né? Eu digo sempre que eu tenho, quem é aqui do Nordeste, a gente tem a luz que tem na nossa terra, né? Daí que foi chamar de Fortaleza Terra da Luz, e os desafios, né? Seca, sim. muita... Mas apesar de ser acostumada com esses desafios da terra onde nasci, eu não fui tão discriminada, eu tive uma vida relativamente respeitosa até ser mãe do Jordano. Foi com o Jordano, vendo que eu tinha uma criança que parecia que eu tinha trazido um ET, que não era um ser humano para cá, né? Que a escola olhava de banda, que eu me lembro uma vez que eu fui para o teatro, ele pegou um bombom de outra criança, porque uma coisa boa das crianças autistas é que parece que eles já nascem anticapitalistas, eles não sabem o que é propriedade privada. Então ele pegou a senhorinha do lado e disse: que é isso, não está roubando o bombom. Eu disse: não, ele é autista. Ela, quem tiver ser doido, que deixa de casa. Então, assim, meu Deus. foi com o Jordano que eu fui vendo com mais clareza o quanto a sociedade tem que aprender a conviver com as pessoas, né? Então, a minha grande virada de chave foi ser mãe dele, né? Mas eu acho que quem mais sofreu e sofre nessa sociedade é ele mesmo, né? Eu fico vendo, e olha que eu moro numa casa grande, né? Mas eu vejo famílias que moram em casa pequena, muito pequena, nas comunidades. Um dia desse, uma mãe chegou para mim e disse: olha, minha filha está se tocando. A menina estava no início da adolescência e ela disse: a senhora não tem nenhum remédio não para acabar com o desejo sexual dela? Eu disse: não, meu amor, o desejo sexual é uma coisa normal, o sexo é vida. Você só tem que ensinar a sua filha a se tocar no quarto dela. Sim. Aí a menina estava me ouvindo e disse: doutora, que quarto? A minha casa todinha é um quarto. Então não tem isso. E nem banheiro não dá certo, porque está sempre gente batendo na porta. Então, realmente, não é só a questão da deficiência, né? A questão da pobreza mesmo, da desigualdade social, que ainda é muito grande entre nós, né? E assim, muitas mães às vezes têm que se mudar, porque a criança, o pessoal, os vizinhos não aguentam se tem um grito mais alto. Infelizmente, a maioria Infelizmente, a vida para pessoas com deficiência ainda é muito difícil. Demais. Aqui no Brasil e no mundo como um todo, isso, né? Porque tem gente que imagina que tudo é aquela história do viralatismo. Mas nos Estados Unidos é muito diferente. Não, é pior. Porque aqui pelo menos tem SUS. Nos Estados Unidos não. Se você não tiver dinheiro, você morre na porta do hospital e ninguém vai lhe atender. Então, assim, então vamos lutar pelo fortalecimento do SUS, pelo fortalecimento das políticas públicas, pelo diagnóstico precoce, pelo acompanhamento em todas as fases da vida e diagnóstico também na idade adulta, que é uma coisa cada vez mais frequente que a gente está fazendo, e pelo respeito a todos os corpos, né, pelo fim do controle dos corpos. É verdade. Né, e o respeito enfim, para que a gente possa garantir cada vez mais uma vida plena para pessoas com autismo, com todas as formas de deficiências e suas famílias, que também acabam sendo impactadas pelo preconceito e pelo capacitismo. É, sim. A gente tem um quadro que se chama Pergunta Surpresa. E aí tá aqui no envelope. Ui, tô com medo. Ui. Todo mundo quando vê esse envelope fala: eita! Mas eu acho que a senhora vai super achar tranquila. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem para os profissionais da área da saúde que estão começando agora, qual seria essa mensagem para eles? Eu acho que é principalmente isso, de ouvir mais as pessoas com deficiência. Não a visão puramente médica, terapêutica. A individualidade, né? Primeiro que cada um é um, né? A gente não tem duas, por exemplo, na minha área, que é principalmente autismo. Não tem eu não gostei de TEA. Vou ser franca. O TEA, sexualidade no TEA, velhice. Eu chamo logo autista. Pessoa autista, porque é preciso afirmar, ter mais ações afirmativas, não precisa ter vergonha, entendeu? Isso. E a pessoa não é um transtornado, a pessoa é uma pessoa, um ser humano pleno, digno de direito. O Sábio falou exatamente isso. Não é legal falar transtorno de aspecto autista. Ele tá no aspecto autista. Transtorno é quem tá com transtorno. Sim, exatamente. Então, é preciso você ouvir a pessoa, né? Eu acho que tem aquele ditado: Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Exato. Então, é sempre ver aquela pessoa
como uma pessoa única, insubstituível, né? Se eu estou te conhecendo, Livinha, nunca nasceu, em toda a história humana, nunca mais vai nascer outra Livinha, né? Então, aprender a saber a maravilha daquele encontro, daquele instante, daquela pessoa única que está te colocando diante de você, para que seja um encontro de fato e que você possa ouvir, né? De não só ver, mas também ouvir com o coração, com a sua cabeça e poder. Eu acho que o atendimento respeitoso com a pessoa é a primeira coisa que você vai fazer, mais do que todos os saberes acadêmicos que você possa ter acumulado, né? E eu acho que também conviver com pessoas com deficiência ajuda você também a enxergar as suas próprias deficiências, porque de perto ninguém é normal, né? E as pessoas precisam realmente, no caso do autismo, se tem pessoas com deficiência física que precisam de rampas, que precisam de cadeira de rodas, pessoas com autismo precisam de mudanças atitudinais. É o jeito que você olha, Exato. É a forma que você trata, é você poder mudar uma luz do ambiente, porque algumas luzes incomodam, traz problemas sensoriais e podem pessoas se desregularem, terem crise apenas porque a luz está doendo nos olhos dela, fazer mudanças no som do ambiente, né? A gente viu ontem quando a gente teve aquela assembleia, Sim. aqui a sessão solene, as pessoas aprendendo que não precisa bater palma, né? Foi lindo aquele momento. Pois é, eu acho que a gente precisa ter escolas assim, ter ambientes assim, que eu me lembro que muitas vezes tem pessoas que chegam, essa sua luz está incomodando a gente. Tem as reuniões do neurodivergente, às vezes a gente fecha as luzes ou deixa uma luz mais baixa, porque é isso, não tem a história dos fogos de artifício que causa tanto problema, né? Sim, então, não pode o prazer de um destruir a vida dos outros e machucar o outro. Então, vamos buscar construir cada vez mais escolas, ambientes de trabalho, que o mundo permita que as pessoas possam viver mais e melhor e respeitando umas às outras. Agora a gente tem o último quadro do programa, que se chama Trio Inspira. O Trio Inspira é para encerrar o programa. E a primeira pergunta é: quem te inspirou? Tanta gente. Mas a minha maior inspiração continua sendo o Jordano Bruno. Eu já sabia essa resposta. Quem você quer que te inspire com a sua história? Que eu inspire? Se eu puder inspirar, quanto mais gente, melhor. Se a minha vida, eu acho que ela vai ter valido a pena, né? Se eu tiver conseguido inspirar alguém a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais respeitosa, né? Então, assim, eu me inspiro todos os dias em cada mãe que atendo, em cada criança que eu atendo, em cada adolescente que eu atendo, em cada livro, em cada poema, em cada música que a gente escuta. Mas muita gente me inspira, você me inspira. Mas a senhora também me inspira, viu? Então, vamos continuar, buscando mostrar o nosso melhor para que a gente possa continuar se inspirando e inspirando pessoas ao nosso redor. E a última pergunta é: quem que você quer que eu traga para cá para inspirar também outras pessoas que vão nos assistir? Mais autistas. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é preciso. Antigamente, só os médicos falavam do autismo. Isso. Na década de 70, as mães, como eu, no Brasil e no mundo todo, nós começamos a falar. Eu acho que ainda com base na história do movimento feminista, a gente foi aparecendo e a gente começou a criar instituições para os nossos filhos. E hoje, graças a Deus, os autistas estão falando na primeira pessoa e a gente está aprendendo muito sobre autismo, inclusive sobre os que não falam, ouvindo a fala das pessoas que têm autismo e que falam das suas alterações sensoriais, que inclusive entraram nos manuais nosológicos, que a gente nem falava disso, antigamente dizia tem problema na comunicação, na interação social e um padrão repetitivo, e agora as alterações sensoriais. Então, isso é importante. Vamos continuar ouvindo os autistas, as suas falas, as suas lutas, que eles têm muito mais a falar do autismo do que os maiores PhDs da medicina, da psicologia. Exatamente. Doutora, eu queria muito agradecer o convite de você ter feito aqui pra gente. De estar nesse momento é muito importante. Você, além do seu conhecimento, a sua experiência, você acaba tirando muita dúvida e abrindo os olhos mesmo das pessoas que vieram aqui hoje assistir nosso programa, viu? É um prazer. A gente vai se ver muito, né? Se Deus quiser. A gente tá fazendo muita coisa aqui na casa, a gente quer expandir, a gente quer ser um espelho para outros
casas legislativas e a sociedade como um todo, né? O nosso intuito é esse, né? Propagar. Exatamente. É isso aí, a gente quer mais livres florescendo no mundo e a sociedade abrindo espaço, dando microfone, câmera de televisão, para que a gente saiba que ser diferente é normal. É normal. Obrigada a todo mundo aqui que estava com a gente nesse programa maravilhoso. Muito gratificante pra gente. Doutora Fátima, mulher maravilhosa. Compartilha, curta, comente, assista aí com a gente. E até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.